O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação aqui da Rádio Unimontes, esse programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. É aqui na Rádio 101,1, essa rádio universitária que toca o melhor da música, o melhor da informação e traz conhecimento para você. Eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada empreendedora, e o nosso programa tem o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Voi Comunicação. Então, gratidão aí aos nossos apoiadores, é muito importante para que a gente consiga, não é, fazer esse programa aqui que é show de bola. Vamos lá? Hoje, gente, a gente vai conversar com a Maria Clarice Amaral, ela que atua com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, treinamentos e mentorias. A Maria é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de RH, pós-graduada em comportamento humano, é um mulherão, atua também aí como diretora na Câmara da Mulher Empreendedora, colaborando para que mulheres estejam cada vez mais elevadas, em altos patamares aí, em termos de empreendedorismo. Não é isso, Maria, minha amiga? Exatamente, Ari. É um prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu. E aqui a gente já vai começar quente, porque nós já vamos começar com perguntas, porque a gente quer entender um pouco mais aí desses processos relacionados à gestão de pessoas, não é? A tudo que você pode trazer relacionado a desenvolvimento e a treinamentos, porque hoje a gente entende que a gente tem um mercado muito deficitário com relação a isso, né? A gente tem aí, eu li uma pesquisa há um ano, mais ou menos um ano atrás, pode ser atualizada essa pesquisa, viu? Do Group Manager, que eles falam o seguinte, que até 2030 a gente vai ter cerca de 56% da população sem capacitação para trabalhar aí no meio, no comercial, né? Nesse meio do comércio, dia a dia mesmo, da venda, enfim. E isso é preocupante, né, Maria? Porque você entende que isso pode gerar resultados complexos, né? E de atendimentos inferiores, né? Pode colaborar aí realmente para a gente ter uma cultura organizacional aí de empresas que seja assim bem fraquinha, bem que possa se desfazer aí com a mínima crise dentro do negócio, né? Então, assim, são várias questões que fazem uma engrenagem muito grande funcionar, e a gente pode ter problemas relacionados a isso porque as pessoas elas estão deixando de se capacitar. E o empresariado, muitas vezes, deixa de olhar para esse espaço também. Porque o empresariado, né, gente, nós somos empreendedores, nós precisamos capacitar as nossas equipes. Não só nos capacitar, mas capacitar as equipes, reciclar essas pessoas, né? Ter um olhar sensível para essa questão, não é isso? Exatamente, Ari. E aí eu quero te falar o seguinte, me fala como que as habilidades de gestão de pessoas, como é que elas podem impactar na produtividade, entendeu? Diretamente na produtividade e principalmente assim no sucesso da empresa. Então, Ari, a gestão de pessoas, o desenvolvimento de pessoas, de gente, é fundamental em qualquer organização, em qualquer empresa, de pequeno porte, médio porte, de grande porte. Por que isso é importante? Porque oferece à liderança a oportunidade de desenvolver essas pessoas e alinhar a equipe ao propósito principal da empresa. Então, é uma grande ferramenta. E existem mecanismos que podem ajudar a liderança no desenvolvimento dessas pessoas, no desenvolvimento humano, como, por exemplo, treinamentos e capacitação. O treinamento, ele desenvolve habilidades comportamentais na equipe. Com habilidade de comunicação, habilidade de trabalhar em equipe, habilidade de gestão de conflitos, gestão de gerações. E capacitação desenvolve habilidades técnicas, como técnicas de vendas, finanças, informática. Então, é muito importante. Uma outra ferramenta que é aliada à liderança, que a liderança pode usar no desenvolvimento de pessoas, é a avaliação de desempenho. É uma excelente ferramenta. Faz diferença, né, Maria? Muita diferença. E a avaliação de desempenho, ela é um mecanismo de feedback, de devolutivas.
onde todos ali, né, presentes, a equipe e a liderança ganham. Se pode medir a performance da equipe, resultados e direcionar a equipe para onde ela quer chegar, através da avaliação de desempenho. E isso é uma estratégia que você entrega essa estratégia para o empresário se ele te contratar. Maria, vem aqui, quero que você dê uma avaliada no clima da empresa, quero que você traga essa ferramenta aqui para a gente poder entender. Ou nem, às vezes o empreendedor, Maria, o micro, né, o pequeno, ele não está muito ligado nessas questões de clima, né, de dentro do negócio, assim. Então, ele vê que a equipe está desmotivada, está precisando de um gás, ele chama alguém para entrar para o negócio. E aí, de cara, você já entrega um pouco disso? Você já traz isso? Vamos fazer uma avaliação de clima e tal? Isso mesmo. Então, uma avaliação de clima organizacional é a primeira etapa do desenvolvimento de pessoas. Então, um profissional, né, de desenvolvimento, de RH, faz a pesquisa de clima ou mesmo pode treinar o líder, a gestão, para que eles possam replicar isso. Podem também treiná-los para que possam aplicar a avaliação de desempenho. Então, tipo os gerentes, vamos supor, os gerentes das lojas, os gerentes aí dos departamentos, né? Você chega numa indústria lá, sempre vai ter os cargos de chefia. Então, essas lideranças, elas podem fazer a aplicação desses formulários lá, é uma estratégia. Exatamente, e é a responsabilidade da gestão, da liderança fazer isso. Então, o profissional de desenvolvimento de pessoas, de RH, ele treina a liderança e a liderança replica para a equipe. Então, a responsabilidade do desenvolvimento de pessoas é da gestão, é da liderança. E assim, Maria, você que está nesse mercado, prestando mentoria, consultoria, que está dentro dessas empresas, né, de pequenas e médias, eu acompanho seu Instagram. Fala seu Instagram, e Maria, já para o pessoal já seguir aqui. Maria Clarice _Amaral. Eu vejo lá, você vive dando, né, vários treinamentos. Aí você já teve um treinamento aí que você deu, que tinha mágico no meio. Você faz umas coisas diferentes, né? Pra galera se soltar um pouco mais, entregar um pouco mais, não é isso? Isso mesmo, é um treinamento de desenvolvimento humano totalmente fora da caixa. Diferente, porque o treinamento e desenvolvimento não precisa ser engessado. Todo mundo sentado, ouvindo, mas é necessário que haja uma interação. Então, ele é bem dinâmico para desenvolver habilidades como comportamentais, de comunicação, de trabalhar em equipe e habilidades técnicas também. Das estratégias que você trabalha hoje, assim, qual é a estratégia que você, Maria, mais gosta de trabalhar? Que você acha assim, eu gosto de trabalhar com essa estratégia porque ela traz tal resultado? Assim. Treinamentos e capacitação e desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito na força do desenvolvimento através do treinamento. E um treinamento de maneira constante, que aconteça a cada mês, a cada trimestre, mas que a equipe esteja sempre reunidas em busca de desenvolver habilidades de conhecimento. Eu acredito muito nessa ferramenta. Bacana. E com base aí na sua experiência, quais são os principais desafios aí que os empreendedores enfrentam hoje, quando eles lidam com essa parte do desenvolvimento das equipes? Um desafio que eu observo bastante nas organizações e nas empresas que eu trabalho é o líder, o gestor, ter tempo para elaborar estratégias. Então, são muitas atividades para o líder, muitas atribuições, e muitas vezes não tem esse tempo, reserva esse tempo para elaborar projetos, estratégias, como, por exemplo, aplicar uma avaliação de desempenho, organizar um treinamento. Tempo, né? E assim, tempo hoje, eu vou te falar um negócio, é escasso, né? É escasso. E as pessoas, e assim, tem um ditado que a gente fala, né? Tempo é dinheiro, time is money, né? E a gente acha que esse tempo, a gente não pode perder tempo para ganhar dinheiro. Mas, na verdade, a gente está falando sobre a valorização do tempo, né? Para você utilizar do seu espaço de tempo valoroso para você conseguir produzir coisas nesse sentido, não é isso? Isso, né? Então, o gestor, o líder, a liderança precisa estar na estratégia, pensando, elaborando, confeccionando estratégias para desenvolver a equipe. E a equipe, junto com o gestor, claro, constrói essa estratégia e aplica na empresa. Então, é imprescindível ter tempo para elaborar estratégias de desenvolvimento de pessoas. E aí, me fala uma coisa, dessas soluções
que você costuma apresentar, quais que são as mais eficazes assim para superar esses obstáculos? Principalmente esses desafios e que esses empreendedores enfrentam quando eles olham para a equipe e precisam trabalhar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores. Reservar tempo na agenda, fazer um planejamento. O planejamento ele pode ser mensal. O planejamento ele deve ser feito logo no início do ano, em janeiro. O planejamento anual. Então, dentro desse planejamento anual, reservar um tempo para estratégias, para pensar de maneira criativa em como desenvolver a equipe. Ou seja, antecipar os problemas. Antecipar os problemas, exatamente. E algo também que eu vejo que é um obstáculo, que é um gargalo para a liderança no desenvolvimento de pessoas, é manter a equipe engajada, alinhada com o propósito da empresa. É bem interessante que, mais uma vez, as ferramentas de desenvolvimento humano podem e vão ser eficazes para manter a equipe engajada. Bacana. Agora tem uma questão também que eu acho importante a gente levantar, sobre a questão das gerações, né? Já nesse contexto de desafios, né? Porque hoje, se for pensar bem, a gente tem aí 4 gerações no mercado. Nós temos a galera dos 20, não é isso? Exatamente. A galera dos 30, a galera dos 40, 45, dos 50 mais. Então nós temos essa galera aí trabalhando. Então nós temos geração Z, geração milênios, nós temos geração, como é que é? Z, milênios, Y, né? Tem aí X, não tem, né? Temos. A X, e esses crianças aí, as mais jovens, né, que vão ser as alfas, mas elas ainda não estão no mercado. Elas estão só vendo esse mercado, essas mudanças todas aí. E aí, no meio dessas gerações, a gente tem vários... daí que surgem os conflitos, na verdade, né, Maria? Porque cada um vem de um jeito. Você tem aí uma geração de ferro que ainda está... que ainda está no mercado e que tem uma visão, às vezes, mais convencional, né, um pouco mais, assim... Vamos falar aqui, né, em palavras menos rebuscadas, né, mais bruta do mercado, né? Mais conservadora. Mais conservadora, né, no sentido, assim, de realmente questionar essa postura hoje das gerações mais jovens que estão mais voltadas para a questão do bem-estar, né? A geração de ferro, o negócio tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer acontecer, tem que construir. É lógico que tem toda uma construção cultural para chegar nessa demanda, né, dessa geração de ferro. E aí depois você tem uma outra geração, né? E aí eu estou nessa geração. Inclusive eu fiz aniversário. Nós estamos, né, Ari? Mas por esses dias aí eu fiz aniversário, completei 42 anos. Então estamos aí nessa geração, que é essa geração Z, não é isso? Que é a geração da estabilidade, né? Isso. Fala um pouco pra mim, um pouco pra gente aí, pros ouvintes, sobre essa geração e como que esses comportamentos, eles corroboram aí com esses conflitos, sabe? Pra geração dos conflitos. Então, muitas empresas e organizações, elas são resistentes à contratação da geração Z, que é a geração nascida em 95 a 2010, que é a geração da pressa, de ser imediato, de querer ver logo as coisas acontecerem. Não sou Z, não, então sou milênio. Isso mesmo. Então, essa geração é a geração da impaciência, muitas vezes eles não se comunicam de maneira adequada, que se espera que deve ser a comunicação. Eles não se vestem de maneira adequada também. E os gestores, eles resistem, tem um pouco de resistência à contratação dessa geração. E o que seria vestir de maneira adequada? Só para a gente esclarecer um pouco para o ouvinte da rádio. Se vestir de acordo com a empresa que você está, de acordo com o ambiente que você está inserido. Então, é a diversidade. Você se adaptar à empresa e o lugar que você está. Isso é se vestir adequadamente. E claro, né, com bom gosto e algo que te faça bem. E não vá atingir outra pessoa e nem você mesma. Então, é aquela vestimenta que é adaptável, adequado ao ambiente que você está. Confortável, né? Confortável e que remete a quem você é, a pessoa que você é, no seu coração e no ambiente que você está, de acordo com o ambiente. Eu acho importante, mas peraí, não vamos perder o fio da meada do que você está falando, não. Vamos só fazer um adendo aqui a essa questão do comportamento em si. Porque a gente vive essa época, né, de
diversidade de você abrir, né, para o todo, assim, você dilata, eu gosto muito de usar essa palavra, você dilata, né, para todos os lados a questão dos comportamentos, né, no sentido de que a gente tem, que realmente, assim, eu posso ter um comportamento que eu acho que é interessante, você precisa respeitar meu comportamento, entendeu? Porque a humanidade, ela vai evoluir dessa maneira, né? E a gente não está falando de desrespeito quando a gente fala em adequação, não é isso? A gente está falando assim, existem formatos, né? Existem, as questões, elas ainda são padronizadas, não é? E aí você tem ali algumas diretrizes que são ditas e que nos é possível que a gente se adeque a essas questões, né, dentro das empresas. Então, isso é um ponto delicado dessa geração, inclusive, não é? De fazer compreender que é realmente por uma questão de formato, de necessidade de mercado, né, de utilizar talvez um comportamento mais neutro, né, dentro dos locais de trabalho, dentro desses lugares onde os comportamentos humanos muito diversos, né? Todo mundo tem uma criação, aquela coisa que a mãe, que a avó da gente fala, né? Você foi criado de um jeito, eu fui criado do outro. Então, vamos tentar manter um equilíbrio aqui dos comportamentos e das ações, não é isso? Para que as coisas possam fluir de maneira interessante, né? E aí, voltando para o que você estava falando, foi só o adendo da questão, né, para a gente não fugir muito dessa coisa do comportamental e dizer que sim, o mercado ele ainda tem exigências e sim, são exigências que se não forem atendidas, quem não atender fica fora do mercado, até que esse mercado se acomode novamente, porque a gente vai passando por mudanças e mais mudanças, né? As gerações vão trazendo mudanças. Essa geração Z, ela é a geração nativa da tecnologia, não é isso? Que passou por todas as... Né? Vem passando por essas mudanças, né? Da tecnologia, da criatividade, da energia. Então, a gestão, a liderança, ela pode se adaptar a essa diversidade, extrair o que é de melhor em cada geração que existe na sua equipe, fazer a inclusão, participar da diversidade e colocar cada membro da equipe de diversas gerações na função que ele se sai melhor. Por isso, o conhecimento do comportamento das pessoas, né, se interessar pelo outro e conhecer como ele funciona realmente para a liderança administrar gerações. E também para a gente pensar sobre a questão dos acordos, né, Maria? Porque, por exemplo, eu como empreendedora, vamos lá, eu tenho aí 2 marcas hoje que eu trabalho, né? Hoje nós estamos com 5 lojas, né? Chegamos a ter 6 lojas, mas a gente tem ali diversas, né, pessoas e tudo, cada um com um jeito de pensar, enfim. Quem é o responsável de organizar, né, a cultura empresarial do meu negócio sou eu, não é isso? Então, eu sou responsável de dizer para essa pessoa que começa a trabalhar no meu negócio quais são os moldes os quais nós trabalhamos, não é? Então, é interessante para mim, sim, pensar em ter um regimento, né, dentro do meu negócio. Pensar na minha missão, pensar nos meus valores, não é? Pensar aonde é que eu quero chegar. E hoje a gente pega isso tudo e troca muito pela coisa do propósito, porque o propósito, ele atualiza, né? E ele traz a coisa da paixão, não é isso? E a paixão, ela mantém a gente que é empreendedor mais aceso para fazer aquilo que tem que ser feito, para se adaptar, para se adequar ao mercado. E aí, dentro dessas questões administrativas, a gente pode alcançar mesmo alguns objetos, algumas ferramentas, né, que colaboram para que as equipes compreendam qual é a cultura organizacional, acerca até de documentos, não é? A pessoa entra para trabalhar com você. Poxa, você tem um contrato de trabalho bem feitinho, a pessoa vai ler o contrato de trabalho, né? Você tem um regimento ali interno, ou seja, o que pode ser feito, como é que pode ser feito, né? Então, às vezes a pessoa tem a questão do horário, pode acontecer de chegar atrasado, né? Mas como é que a empresa lida com isso? Você tem folga tal dia, mas e se você precisar tirar folga outro dia? Qual que é a flexibilidade que você disponibiliza para esse colaborador? Então, sim, são detalhes que lá no todo faz muita diferença, não é isso? E colabora para que esse encontro de gerações ele seja menos conflituoso, né? E ele gere melhores frutos do que frutos podres, digamos assim. Exatamente. Então, a cultura da empresa, da organização, do empreendimento,
ela nasce com o fundador, né, que é a identidade da empresa, um conjunto de valores, de crenças, que, como você disse, se resume em propósito. E passar isso para a sua equipe é a sua responsabilidade como gestor. A liderança, ela dissemina a cultura, a identidade da empresa em toda a equipe. Então, uma equipe, ela passa a pensar também com os mesmos valores, as mesmas crenças que a empresa, ela pensa. Então, até mesmo para a geração Z se adequar e ser inserida, ela mesma pode escolher em que empresa, qual a cultura da empresa que ela quer trabalhar, para que ela possa se adaptar melhor. Se adequar, né? Se adequar melhor. Porque a organização, a empresa, ela tem as suas regras, as políticas internas, que rege, que serve para organizar a identidade da empresa, que é passado para o colaborador quando ele entra, ele é admitido, né, no treinamento de integração. Pois é, isso é muito legal, essa ferramenta de treinamento de integração. E a própria liderança pode desenvolver isso, não pode? Por exemplo, se a empresa ela não tem uma visão de como fazer isso, você, como mentora, por exemplo, você pode colaborar para a empresa desenvolver isso, não pode? Como é que funciona como que seria essa estratégia? É uma estratégia muito importante para elaborar, para passar para a equipe, para o novo colaborador, a cultura e a identidade da empresa. Então, o treinamento de integração é logo antes de começar as atividades. Antes do colaborador, né, do empregado, novo empregado, ele iniciar a atividade, ele precisa de conhecer a identidade da empresa. Nesse treinamento de integração, que é um momento onde é passado todas as normas, as políticas, questão de horários, de investimento, a hierarquia da empresa, a quem ele vai responder. Então, são informações importantes para o empregado, para o novo empregado, ele não se sentir perdido na organização. Sim. Então, o treinamento de integração dá senso de pertencimento e propósito para o novo colaborador. E quantos funcionários que eu preciso ter para fazer esse planejamento aí? Ah, não, a partir de 2 funcionários ou não. Se abriu sua empresa, tem que ter isso aí, gente. Exatamente. Como é que é? Então, você tem... Às vezes a pessoa acha assim, a pessoa abre a empresa, quando a gente pegou a Crijóias, né? Tínhamos 2 colaboradores. Então, o meu marido, né, que é meu sócio também, trabalhava fora, porque a gente tinha que, né, a loja estava no início e tudo, não dá pra gente ficar comendo do mesmo prato. Aprendam aí, viu, gente? Então, a gente tinha que dividir um pouquinho, né? Vem cá, eu vou nesse ninho aqui produzir, eu vou nesse ninho ali produzir. E aí, eu lembro, a gente tinha 2 colaboradoras, né? Mas eu já tinha essa visão de cultura organizacional, porque eu tinha um conhecimento, né, da minha especialização em logística empresarial. Então, eu já tinha essa noção de gestão de pessoas, gestão de estoque, gestão de compras, né? Tinha essa visão mais, assim, amadurecida, digamos assim, diante dessas questões. Então, eu tinha 2 colaboradoras, mas eu tratava o negócio como se eu tivesse 300 colaboradoras. Então, eu fazia... As rotinas eram todas escritas, né? Tinha reunião de comunicação, a gente fazia uma reunião por mês, semanalmente fazia reunião individual com 2 pessoas. Então, assim, só para desmistificar isso, porque às vezes as pessoas, elas abrem o negócio de maneira muito amadora. Muito informal. Né? Exatamente, né? Então, precisamos, como empreendedores, sair da informalidade e colocar os processos por escrito, né? O processo, muitas vezes, ele demora, requer tempo, às vezes não é muito legal de fazer, mas ter por escrito a cultura da empresa, a identidade, os processos, as políticas internas, faz muita diferença para essa organização. Para todas as pessoas que estão na equipe, os novos colaboradores e os que já estão, eles possam entender qual é o seu negócio, qual é o propósito da empresa, para eles entenderem se eles se adaptam, se não, se tem o senso de pertencimento ou se não tem o senso de pertencimento. Se eu não tenho o senso de pertencimento com aquele negócio, logo no treinamento de integração eu já vou saber e cair fora. E é por isso que tem contrato de experiência, né, Maria? Isso. Por isso tem contrato de experiência. 30 dias, mais 30 ou 45, né? Mais 45. Você pode fazer um período de experiência de até 90 dias, depende da empresa, né, gente? Tem empresa que é 30, tem empresa que é 45, não é isso? Exatamente. Até 90 dias soma o contrato de experiência. E nesse espaço de tempo, a empresa está avaliando o colaborador, mas o colaborador também, ele tem que se colocar
nesse espaço de também estar avaliando o lugar de trabalho, né? E geralmente esse colaborador, ele tem se colocado nesse espaço. E eu penso, como empreendedora, que talvez seja um dos gargalos hoje para nós que somos donos de empresa. Porque isso é uma das grandes mudanças que a gente vê nessas gerações, né? Para a gente não perder o fio de meada que a gente está falando de geração aqui. Porque antigamente as pessoas, elas trabalhavam, elas tinham que trabalhar. Tinha opção. Arrumou emprego, agarra o emprego. Nós estamos falando de um Brasil com inflação terrível, né, gente? Com inflação que ultrapassava aí a surrealidade, né? Então, as pessoas, elas não tinham muito assim, eu vou escolher aonde eu vou trabalhar, eu vou escolher aqui se eu concordo com a cultura organizacional dessa empresa ou não. As pessoas trabalhavam e tinham que fazer porque senão passava fome, né? Você não tinha um país organizado como você tem hoje, né? Com determinadas assistências para determinadas partes aí da população. Você não tinha isso, não tinha onde recorrer a direitos e deveres trabalhistas, etc. Então houve uma época, né? Que aí é de onde vem esse nome, né? Da geração de ferro e tudo. Aguentava tudo. Por quê? Porque senão passava fome. Né? Então hoje você está num outro tempo. Em um outro contexto. Um outro contexto, né? E aí eu vou aproveitar essa minha fala só para a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão dessa mudança de geração, já que você é especialista em desenvolvimento humano, para falar o seguinte, dessa geração aí, nós tivemos todos os problemas nesses últimos anos, né? A gente não tem como falar de nada sem falar da pandemia. E a pandemia trouxe um contexto que é o home office, que é esse trabalho remoto, né? E as empresas tiveram que se adaptar, desconstruir muita coisa, né? E construir outras, e tem empresa que nem desconstruiu, só foi construindo coisa por cima, que eu acho que é até pior do que... Porque não revê os parâmetros, né? Então fica um engodo, fica cheio de gargalo ali que você não resolve. Mas enfim, a gente teve que aderir ao trabalho remoto. Então assim, esse trabalho remoto que foi, né, aderido, hoje a gente vê que muitas empresas ainda continuam com as pessoas em trabalho remoto. Né? Mudou o formato da maneira de trabalhar de muitas empresas. E aí eu te pergunto, né? Como que os empreendedores hoje podem garantir uma comunicação eficaz para que essas equipes que vivem esse tempo hoje, trabalho remoto, vai na empresa uma vez, 2 vezes por semana, ou não vai na empresa, mas lida com quem está lá dentro da empresa, que trabalha todos os dias dentro da empresa, como é que esse empreendedor ele pode garantir, né, que esse engajamento entre os colaboradores das equipes? Então, o trabalho remoto é uma tendência, veio para ficar, veio, né, de uma necessidade na pandemia e agora é a moda do momento, otimiza o tempo, otimiza resultados e muitos realmente têm aderido ao trabalho remoto. Cabe à gestão, à liderança da empresa, proporcionar a esse colaborador home office uma linha de comunicação aberta, mostrar a esse colaborador que o trabalho remoto ele não esfria as relações, esquenta, né? Como, por exemplo, é uma ferramenta onde se pode ter mais qualidade de vida. Então, esse tipo de pensamento incentiva o colaborador que está em home office. A qualidade de vida, estar mais próximo à família, evitar trânsito. Então, é algo que pode realmente ser de benefício para o colaborador. E a gestão ela deve fazer com que ele enxergue isso. E manter uma linha de comunicação aberta e constante. O colaborador em home office ele precisa entender que ele pertence à organização. Então, todas as mudanças, tudo que acontece na organização precisa ser repassado para o home office também, para ele se sentir pertencido, que não está excluído. E também oferecer uma boa tecnologia, ferramentas de trabalho, um bom software e tecnologia para que ele possa exercer as suas atividades em home office. Chamadas de vídeo constantes, chamadas de vídeo com outros membros da equipe, para que possa promover a interação e que ele possa se sentir pertencido. Ou seja, a gente tem várias práticas específicas, né, Maria? E eu quero que você fale um pouquinho mais para a gente, tá? Quero falar um pouco também sobre a questão do perfil
desse colaborador e dos colaboradores que estão no trabalho, né, no trabalho comum. Mas nós vamos dar um break agora, a gente vai dar uma paradinha para a gente voltar para o segundo bloco, e no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E antes da gente fazer esse término de bloco, eu quero agradecer aos apoiadores, a Fadenor, a Voi Comunicações, a Classic Men's Club e a Cris Joias pelo apoio aqui para o nosso programa Pro Empreendedor em Ação. Sai daí não, que a gente já volta. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltando aqui na sua rádio universitária 101,1 é o programa Empreendedor em Ação. Gente, nós estamos aí no nosso segundo bloco com a Maria Clarissa Amaral, essa pessoa que é maravilhosa, que é especialista aí, ó, em gestão de pessoas, RH, desenvolvimento humano, presta consultoria, dá treinamento, capacitação, então tem um know-how incrível para falar para a gente um pouco sobre essas questões de mercado que são tão importantes e que às vezes são assim gargalos, né, em muitas empresas de pequeno a grande porte e que precisam ser olhadas com sensibilidade. Então, antes de voltar aqui para aquele miado que a gente estava no último bloco, eu quero agradecer o apoio da Fadenor, o apoio da Classic Men's Club, o apoio da Cris Joias e também da Voi Comunicações, da minha querida Vanessa Araújo, a nossa roteirista que está aqui, ó, de olho na gente, tirando aquela fotinha e vendo se a gente está dentro do tema, para a gente não sair voando por aí, né, Maria? Mas a gente está dentro do tema, a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, né? Nós viemos aí numa linha falando das empresas, falando como que as empresas trabalham no mercado hoje, como que elas podem trabalhar de maneira muito melhor, falando aí do encontro de gerações nesse mercado atual. Desse encontro de gerações, a gente foi lá para a geração Z, né? Que é uma das gerações aí que está mais... está mais no mercado, né? Mais abrangência, tem mais abrangência no mercado. E nós chegamos nesse ponto do trabalho remoto, que foi muito do que a pandemia trouxe para nós, né? Quem trabalha remoto, quem não trabalha. E aí você estava falando das estratégias, né, que o empreendedor ele pode utilizar para que esses colaboradores que estão no remoto, né, possam se sentir pertencentes aí ao negócio. Não é porque está trabalhando em casa, né, que não tem que ter conexão, engajamento, não é isso? Exatamente. E a liderança, ela pode e ela deve analisar o perfil de comportamento desse trabalhador home office para chegar à conclusão se ele tem mesmo o perfil de trabalhar home office. Se realmente ele se encaixa nesse tipo de trabalho. Pessoas mais comunicativas, expansivas, tem uma essência com mais energia, necessita mais do contato físico com outras pessoas. E talvez ele não se encaixaria no remoto. Ele ficaria mais feliz se ele estiver mais produtivo, se ele estivesse inserido em uma equipe presencial. Então, fazer essa análise e ter essa percepção da sua equipe é muito importante. Por isso, a ferramenta de talvez um teste de perfil, um teste comportamental, pode oferecer uma direção para que a gestão ela possa seguir. Qual da minha equipe se encaixa mais no home office, qual mais se encaixa presencial. Então, uma ferramenta muito importante, além dos treinamentos e capacitações, onde se percebe, né, o comportamento das pessoas, como elas se comportam nessas ocasiões, dá uma percepção muito boa mesmo para a liderança, como os testes de perfil aplicados por um profissional da área de RH, né, pode realmente clarear a mente do colaborador e clarear a mente da liderança para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Que também não são testes que são utilizados para rotular ser humano, né? São testes que são utilizados para dar um cheiro. Assim, dá um cheiro do que, né? Do que às vezes a pessoa ela tem tanta coisa ali na cabeça dela para expressar e às vezes uma entrevista de emprego você não consegue entender a pessoa. Você não vai conseguir entender ninguém como um todo em entrevista de emprego, né, gente? Mas você consegue entender, assim, né, o suprassumo ali do que você está precisando para o seu negócio. E a pessoa também, nessa entrevista de emprego, compreender se ela está dentro daquele perfil. Né? Então, a gente já está falando aqui agora de perfil também de colaborador.
que eu acho que é uma pauta importante para a gente falar, porque está relacionada à questão do comportamento humano, né? E também para essas pessoas que estão no mercado entenderem se elas estão no lugar certo ou não. Não é isso? Isso, exatamente, né? E o teste comportamental, o teste de perfil, é uma ferramenta de autoconhecimento, de autoanálise para o colaborador, para o empregado, para a liderança, até mesmo para direcionar em qual atividade, em qual função ele poderá exercer melhor e ter mais produtividade. A pessoa certa no lugar certo. É uma excelente ferramenta, pode ser usada na admissão, né, no recrutamento, pode ser utilizada no decorrer da vida da pessoa na organização. Porque isso é autoconhecimento, né, Maria? É autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é importante em todas as instâncias, para tudo, né? Então, assim, o empreendedor, a gente fala disso para o empreendedor o tempo inteiro. Empreendedor, corra atrás disso aí, ó. Busque mentoria, busque terapia, busque se autoconhecer, compreender se você está no rumo certo do mercado, né? Entender que existem gatilhos, né? Entender aí quais são os rumos no seu dia a dia, da sua rotina, para você conseguir fazer o que você quer fazer, da maneira como você deseja fazer, obtendo os resultados que você almeja, né? Então, tudo isso diz respeito também a essa linha comportamental, né, Maria? Que é importante para a gente ter esse cheiro aí, para a gente poder realmente ter um rumo, né? Ter uma orientação. Dentro dessa questão de comportamento humano, a gente tem aí algumas estratégias de liderança, não é isso? E de gestão de equipe, que vão poder, de certa maneira, influenciar esse comportamento também dentro dos negócios. E existem aí, como a gente tem trabalhado, está falando aqui das estratégias, né? Existem alguns conceitos psicológicos-chave, não é isso? Que os empreendedores, eles devem entender para liderar com mais eficácia, né? E você vai saber falar disso muito bem para nós. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Sobre esses conceitos aí psicológicos chaves que os empreendedores têm que ficar alerta mesmo, assim, para que eles consigam liderar de maneira que eles vão fazer, né, confortavelmente, porque nem tudo é confortável, né, gente? Mas o melhor, né, porque a gente tem que zelar pela saúde mental, não só da equipe, mas nossa também. Gente que empreende, a gente tem que zelar pela saúde mental. Então é por isso que a gente tem que entender desses conceitos para a gente poder alçar deles quando necessário. Exatamente. E liderar, todos nós sabemos que é inspirar, impulsionar as pessoas, né, levar elas a seguirem o propósito do negócio, da empresa. E para a gente fazer isso, né, como empreendedores, gestores, nós necessitamos conhecer as pessoas, conhecer nossa equipe, conhecer as necessidades de nossa equipe. É algo que leva tempo, estratégias, e algo que pode ajudar a liderança é a teoria da pirâmide de Maslow. Que isso, gente? Conta pra mim. Conta pra mim. É um conceito ou pra mim não, para nós. Conte aí pra todos nós ouvintes. Então, é um conceito que ele desenvolveu, onde todos nós, seres humanos, temos as necessidades básicas. Então, todas as pessoas, seres vivos, têm necessidades fisiológicas, necessidade de segurança social, de estima, autorrealização. Então, conhecer um pouco dessas necessidades, especificamente da equipe, pode, com certeza, contribuir para o desenvolvimento dessa equipe, para alinhar a equipe e o propósito da empresa. E, de acordo com a teoria de Maslow, 3 fatores são principais para determinar o comportamento das pessoas, que são valores, motivos e modelos mentais. Os valores são crenças, aprendizados que as pessoas elas adquirem ao longo do tempo da vida delas e que determina as atitudes dela no dia a dia. São as crenças, os valores. A educação que veio lá de casa, do pai, da mãe, da escola, dos amigos, da vizinhança, não é isso? Exatamente, a cultura da pessoa. E motivos, né? A motivação, o que motiva, qual é a necessidade da pessoa, o que faz ela se sentir realizado. E os modelos mentais, cada pessoa constrói seu modelo de acordo com a experiência que ele vive, com a sua crença. Então, 2 pessoas passam pela mesma situação, mas cada uma tem um modelo mental. E esse modelo mental vai dar a ela experiência, cultura, para que ela possa viver e desenvolver bem. Então, essa teoria
da pirâmide das necessidades. Ela é uma ferramenta muito interessante que o gestor ele precisa ter um pouco de noção para poder conhecer as necessidades da sua equipe. E para ter essa noção, tem que se capacitar, né, Maria? Não tem jeito, né? Não tem como. Gente, não tem como você abrir a empresa sem você se preocupar, se você, assim, com um direcionamento, né? Eu preciso ter um cerne ali, uma coluna vertebral ali dentro do seu negócio para você poder desenvolver, né, as suas capacidades, desenvolver as rotinas, né, de trabalho, sejam administrativas, sejam comerciais. Então, assim, a gente realmente precisa ser estratégico. Por isso que empreendedor tem que ter tempo para se capacitar, tem que ter tempo para treinar. Não é à toa que você tem instituições, entidades aí oferecendo, né, diversas oportunidades desse empreendedor poder chegar nesse nível de entender a pirâmide de Maslow, que agora eu já estou sabendo. Pode mandar as perguntas no nosso e-mail, empreendedoremasãomoc@gmail.com, que eu não falei do e-mail ainda hoje, né, gente? Mas pode mandar e-mail lá, manda com dica. Eu queria tal assunto aí, eu queria ver tal assunto. A gente vai estar analisando aqui, vai estar trazendo os profissionais, vai estar trazendo as pessoas para tratar dos temas que são desse dia a dia nosso aí, corriqueiro, né? Para quem está ouvindo aí a Rádio 101,1. Então mande para nós aí as sugestões, pode mandar críticas, manda construtiva, viu, gente? Pelo amor de Deus, não falem da minha voz. E para a gente poder ter essa noção do que esse mercado tá buscando, para onde que a gente quer olhar também, né? E dentro da empresa isso não é diferente. Então nada de abrir porta de empresa sem ter assim, um mínimo de conhecimento a respeito do que eu vou fazer, como que eu vou fazer e como que eu quero fazer. Nessa pirâmide Maslow aí que você falou sobre a questão do motivo, né? Da motivação, não é isso? E eu penso, Maria, quando eu olho para meus colaboradores, eu penso que esse é o principal fator que carrega, né? Que carrega eles assim no propósito do negócio. Se eu consigo inspirar os meus colaboradores hoje, eu consigo fazer isso porque eu mostro para eles que eles têm um poder de realização muito grande. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que a nossa empresa, né, a minha do Léo, nós trabalhamos com essa visão de liderança criativa, né? Que inclusive eu sou especializada em liderança criativa e por isso que a gente é parceira, né? Eu gosto muito dos trabalhos que você presta, vejo muita coisa no seu perfil também que me interessa sempre, e a gente entende que precisamos ser motivadores o tempo inteiro, porque se nós, empreendedores, precisamos nos realizar, se a gente quer ir para a praia, né? Se a gente quer ter saúde mental, se quer ter uma folga, o colaborador, qual que é a diferença? Nenhuma. Então o colaborador ele tem que estar sendo, gente, motivado o tempo inteiro, né? Ele tem que sentir que ele tem esse poder de realização também, né? Lá nos nossos negócios, a gente faz uma dinâmica com as nossas equipes que se chama Árvore dos Sonhos. E essa Árvore dos Sonhos, quem trouxe essa dinâmica para dentro do nosso negócio foi uma das nossas gestoras, a Ana Paula, né? Tadinha, tá acidentada desde dezembro, não tá trabalhando. É bom você estar escutando, viu, Ana Paula? Eu tô dando, como é que fala? Fazendo jus e o que é de César é de César. E a Ana trouxe essa dinâmica que eu achei maravilhosa, que corroborou com tudo aquilo que a gente faz com as equipes nas reuniões de comunicação. Geralmente a gente faz uma reunião de comunicação, cada gerente puxa ali a equipe, né? Trata de tudo que aconteceu no mês, o que foi de bom, o que foi de ruim, traz sugestões, né? Geralmente vem um colaborador ou outro com conhecimento, então tem um tema, né, nessa reunião também, não é só para ficar ali trazendo as críticas, sugestões, mas também trabalha-se ali um tema, né, o comprometimento, ou um tema relacionado à gestão de conflitos, que a equipe precisa ler alguma coisa, ou então a gente vai falar de alguma marca, alguma informação nova, algum lançamento de alguma coisa no mercado. Então são reuniões bem produtivas. E aí, numa dessas reuniões, a Ana trouxe essa ferramenta que a gente utiliza em todas as lojas. O lugar que a gente tem disponível ali, na Copa, né, ali, às vezes seu negócio não é um lugar muito grande, mas assim, debaixo da escada, sabe, numa parede, ali atrás da porta, você pode utilizar esse espaço para fazer essa Árvore dos Sonhos, que é algo simples, mas que leva o seu colaborador a pensar no que ele quer realizar, leva esse colaborador a pensar que ele tem poder de realização,
né? E que ele pode estar motivado. E as árvores dos sonhos consiste em quê? Consiste em ele colocar ali numa copa, né? A gente faz ali aquele caule, né, da árvore e tudo. E a copa são os sonhos dos colaboradores. Eu quero um carro novo. Então vai lá na revista, pega um carro bonito, coloca ali na árvore. Sensacional essa ideia. Você pega ali, eu quero uma casa. Pega ali a foto da casa, põe na árvore. Poxa, o colaborador tá passando por aquela árvore ali, ele passa N vezes durante as 8 horas ou 6 horas de trabalho que ele presta ali, né? Então ele tá se lembrando que ele tá ali porque ele tem objetivos e porque ele tem o poder de realização, né? Então acho que essa pirâmide, né, ela realmente serve assim para os seres humaninhos, né? Para que todos nós nos lembremos que a gente tem esse poder de realização, que a gente pode se automotivar e tá aí algo que o mercado precisa muito, né, Maria? De que as pessoas compreendam que elas, além delas serem motivadas, elas podem se automotivar, né? E você que trabalha com seleção de pessoas, porque você também colabora, né? Você trabalha com RH também, além de ser especialista em desenvolvimento humano, você trabalha com seleção de pessoas. Eu imagino que você deva ter desafios aí nesse propósito, não? Sim, com certeza. Compartilha com a gente aí uma história, não sei, fala pra gente aí o que você mais, o que você vê nessa, sabe, quando você está selecionando, quando as pessoas estão lá se prestando à seleção, o que você enxerga dessas situações? O recrutamento e atração de talentos é uma parte do meu trabalho que aguça minha energia, minha essência, desperta energia e é muito bom. Eu gosto muito dessa parte do meu trabalho de atrair talentos, os talentos certos para as funções certas. Então, selecionar pessoas para diversas vagas diferentes, com perfis diferentes, com a diversidade da geração, das gerações, e fazer a inclusão, participar dessa diversidade, participar da inclusão desse candidato nas empresas que são solicitadas as vagas é muito gratificante. E realmente fazer isso é complexo, requer uma análise de perfil, requer empatia, atenção, saber ouvir e perspicácia, que é você olhar e entender além das palavras que o candidato está te falando. Então, aquela análise que eu faço de todo o comportamento, das expressões, de como ele se apresenta, de como ele se comunica, né? Sem julgamentos. Sem julgamentos e respeitando a individualidade, a essência de cada um, a diversidade. Então, fazer essa análise, fazer esse trabalho de atrair esses talentos e o talento certo para a empresa certa, para a vaga certa, é algo sensacional. Por isso que a empresa ela tem que saber também, assim, quem ela quer contratar, não é isso? Porque muitas vezes a empresa quer contratar um vendedor, né? Mas e hoje você tem, no mundo digital, você tem o vendedor ali da loja física, você tem um vendedor que tem que ter ambiência ali com o digital, né? Às vezes quer contratar um vendedor, mas ele vai ter que fazer algumas rotinas ali também do administrativo que estão relacionadas à questão da venda, né? Que seja preencher uma comanda, né? Que seja fazer algo desse tipo, a organização da mercadoria dentro do negócio, para ele poder ter acesso a essa mercadoria para mostrar para o cliente, né? Ou de um portfólio, se for uma prestação de serviço, não é isso? Então, assim, e às vezes a empresa ela se esquece de especificar mesmo, né? O que ela quer desse perfil aí, desse contratado. E aí, quando chega para você, como é que você orienta esse empreendedor? Então, por isso, eu já falei, né, e falo novamente, que é tão importante você escrever os processos da sua empresa. A liderança precisa de processos. Então, quando há necessidade de uma contratação, de uma vaga nova, uma substituição, um aumento de quadro, você já tem aquela vaga escrita, já tem o processo escrito. Quando você tem isso de maneira estratégica, facilita, otimiza o tempo, você passa isso para o recrutador, ele vai entender qual o propósito da sua empresa, qual é o seu negócio, tem senso de pertencimento também com a sua empresa, com o seu negócio, e o tempo ele vai ser otimizado. O recrutador ele vai conseguir, com certeza, ser assertivo na escolha do candidato, na escolha da pessoa para preencher aquela vaga. Por isso é tão importante
ter todos os processos escritos, formalizados. Né? E a pessoa também, quando ela se candidata a uma vaga, né? Ela também tem que ter um senso crítico, né, Maria? Tipo assim, do perfil dela. Porque muitas vezes, assim, gente é muito igual eu, né? Eu sou super comunicativa e tal, só falo pelos cotovelos. Se Paulo, que é a pessoa maravilhosa que aqui nos ajuda, né? Que tá aqui com a gente, colaborando para o programa sair lindo, maravilhoso, editado corretamente. Se Paulo não ficar assim, Ariane, mostrar a telinha aqui, um númerozinho aqui dos minutos, gente, não, a gente fica aqui até meio-dia, ninguém almoça, né? Então, assim, sou super comunicativa, tá aqui mostrando pra mim o tempo, ó. Então, sou super comunicativa e tudo, então tem algumas coisas que eu entendo que eu não me dou bem. Então, eu nem invento de fazer, entendeu? Eu nem invento de fazer. Ou então, se eu inventar de fazer, eu vou buscar me capacitar para eu conseguir fazer da melhor maneira, se for um desejo profundo meu. Então, muitas vezes a gente vê aí também as equipes, às vezes muito descalibradas, né, digamos assim, descalibradas, porque as pessoas querem, por exemplo, eu sou de vendas, mas eu vou para administrativo, né? Eu quero um pouco de paz. Porque vender, muitas vezes você tá ali o dia inteiro no batidão, cliente que entra, cliente que sai, cliente dá um problema e traz um conflito e você tá ali o tempo inteiro comunicando, resolvendo. Aí eu passo muito por isso dentro dos negócios, né? E às vezes o colaborador, ele quer mudar de setor. Mas ele não tem a angulação correta, digamos assim, no jornalismo. A gente fala assim, não tem a angulação correta, né? Para estar ali naquele outro cargo. É importante demais, não é? As pessoas olharem para isso também. Sim, entender a própria essência, né? O que você gosta de fazer, qual é a sua necessidade. Você é o primeiro a saber disso. Onde você se encaixa, o que você quer, o que você gosta de fazer. Por isso também o teste comportamental serve de autoconhecimento para você saber onde você quer estar. É uma ferramenta da liderança de autoconhecimento, né? Mas é uma ferramenta também da pessoa, né? Do candidato ou do empregado, para que ele possa se conhecer e saber onde ele quer estar. E os candidatos que participam de processos seletivos, quando eu sempre instruo a você olhar bastante o post da vaga, o post do anúncio. Você se identifica? É o que você sabe fazer? Você sabe fazer aquilo que está pedindo? Você tem os requisitos? Porque senão você manda o seu currículo de maneira aleatória. Você não tem propósito, não tem senso de pertencimento, não se conhece. Você faz qualquer atividade? Então é muito necessário você ter esse conhecimento da sua essência para você estar no lugar certo. Porque também assim, o que eu quis dizer não foi assim, você não pode mudar, né? Você não pode mudar de área, né? Porque foi igual eu falei, tem coisa que eu não me habilito, tem coisa que se eu me habilitar eu vou estudar e vou treinar. Então isso vale para quem está no mercado buscando vaga. Eu quero sair das vendas, eu quero ir para o administrativo, eu quero sair do administrativo, quero ir para as vendas, né? Eu quero trabalhar, sei lá, com logística. Gente, olha, tá aí, o mundo de informações tá aí. Então as pessoas, elas precisam buscar também a capacitação e o treinamento, não é isso? Para que elas também possam chegar a tocar nessas coisas que elas querem, que elas se sentem motivadas para conseguir. Seja mudar de uma área, né? A transição de carreira. Não é isso, transição de carreira. Todos nós somos capazes de passar por uma transição de carreira. Capazes somos. Mas o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, né? Para poder realmente executar esse trajeto, essa jornada, que é transitar de uma carreira para outra, né? Que é um processo que tem etapas, né? Então, você não faz uma transição de carreira em um dia, uma semana. Então, é um processo que é a médio prazo, que você estuda, que você se capacita, se é o seu desejo, se você descobriu que isso te faz ser feliz. Então, a transição de carreira, ela precisa de um planejamento estratégico, de estudo e capacitação, para você ser feliz no que você gosta de fazer. Não, bacana demais. E sim, faz um super sentido a gente estar falando sobre isso aqui na Rádio Universitária, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui na Unimontes, não é isso? Falando sobre educação, sobre capacitação, sobre treinamento, sobre essas questões de senso de pertencimento, que é tão importante, né? Ainda mais para essa geração mais jovem, que é uma geração que está direcionada
para mais bem-estar no trabalho, mais bem-estar na vida, né? Não é à toa que a gente tem aí, notícias de que as rotinas de trabalho, elas podem vir a mudar, né? Existem outras possibilidades aí. Não é só o home office, mas trabalhar 4 dias por semana, né? E ter 3 dias de folga, né? Compreender que isso aí, em algum contexto, é interessante e gera mais produtividade e gera menos síndromes, né, que são resultados aí de trabalhos extenuantes, enfim. Então, essas coisas todas são importantes, né, Maria? Para a gente poder refletir as posturas, não é isso? E poder realmente evoluir aí no mercado de trabalho. Mas eu queria aproveitar sua presença ilustre, com tanto conhecimento, né, aqui, e eu queria muito que você compartilhasse com a gente, assim, alguns insights, né, sobre como os empreendedores eles podem desenvolver essa cultura organizacional. A gente começou falando disso, inclusive, né, mas eu queria que você fosse mais assim incisiva, desse mesmo assim alguns insights, dicas para esse empreendedor desenvolver essa cultura organizacional dentro do negócio dele, uma cultura forte e uma cultura que seja positiva. A cultura organizacional é a identidade da empresa. É tudo que vai direcionar para o propósito da empresa, isso tem que estar bem claro para o gestor, para o fundador da empresa, e ele passa isso para as pessoas que vão entrando na empresa, que se chegaram, né, mais recente. E é responsabilidade da gestão, da liderança, disseminar uma cultura positiva. Então, a cultura positiva, ela parte da liderança. Então, é aquele negócio que a gente falou sobre a motivação. A motivação é algo intrínseco, é algo que é do íntimo, do seu coração. Muitas vezes você só consegue motivar o seu colaborador por meio de estímulos, impulsioná-lo, estimulá-lo, né? Se ele permitir, se ele estiver aberto a isso. Cabe você também usar toda uma arte para você fazer isso. E para que você possa disseminar essa cultura, essa identidade, os valores, a visão, a missão, o propósito da empresa para a sua equipe. Então, a responsabilidade é de você, é do líder de fazer isso, né? Uma grande responsabilidade. Se a equipe ela vai entender, se ela vai passar a compartilhar do senso de pertencimento a esses valores, essas crenças, isso é responsabilidade da gestão, né, de fazer isso. Então, é uma grande responsabilidade e o líder, o gestor, ele precisa ter isso bem claro para ele, ter a cultura bem clara na mente, no coração dele e por escrito, para que ele possa disseminar isso na organização. E replicar, né? Não perder isso no processo, né? Exatamente, né? Os processos que não são escritos com o tempo, eles se perdem. Isso. E a cultura não pode perder. Você sabe uma coisa que eu escuto muito, às vezes quando eu dou mentoria, que eu também, né, faço algumas mentorias com empreendedores, é assim, eu fico aí, vou treinar, vou capacitar, daqui a pouco sai daqui e vai pro concorrente. Gente, eu escuto muito, eu quero morrer quando eu escuto isso, porque, gente, isso é uma mentalidade pouco produtiva, isso é uma mentalidade pouco positiva, isso é uma mentalidade que tem que ser mudada, ela tem que ser transformada. Nós que somos empreendedores precisamos capacitar independente de qualquer coisa. Você capacitou, o colaborador não ficou, não deu certo, não deu o resultado que você queria, você se decepcionou, porque a gente decepciona também. Não importa, você continua no prumo. Quer empreender? Empreende direito. Né? Faz a coisa do jeito que tem que ser feita, do jeito que vai realmente trazer resultado positivo para você. Porque para você empreender, Maria, você tem que gostar de fazer o que você faz. Você tem que acordar e falar, poxa, eu vou pro meu negócio, hoje eu tô cheio de problemas, tô devendo imposto, mas eu vou trabalhar e vou fazer acontecer. Então, nós precisamos ter esse ímpeto de fazer independente se a coisa vai acontecer no resultado que você deseja ou não. Mas você tem que ter uma linha, você tem que caminhar ali, você tem que dar exemplo. Não adianta eu levar Maria para capacitar, para treinar, não dou uma gota de exemplo pro meu colaborador. Né? Eu tenho colaborador que falou assim, nossa, Ari, eu vejo você estudando, você lendo. Comecei a ler também, porque você fala tanto de coisa que você faz, você ainda lê, você estuda. Então, eu acho maravilhoso. Eu falo, nossa, que bom que eu consigo inspirar, né? Porque os meus colaboradores me inspiram também. A força que eles têm para fazer o que eles fazem traz para mim o gás que eu preciso para acordar e falar, poxa, hoje eu vou pro meu negócio.
vou cumprimentar, vou dar beijo, vou dar abraço. E aí, gente, como é que vocês estão? Porque, gente, isso é muito bom e isso faz muito sentido na vida do empreendedor. Maria, a gente já está encerrando, todo mundo chorando. Tava ótimo. A gente tinha ainda mais algumas perguntas, mas o nosso tempo já está extrapolando. Eu quero agradecer a sua presença aqui, tá? Eu que agradeço, foi sensacional, muito emocionada aqui e espero voltar outras vezes. Com certeza, seu telefone já tá aqui, ó, favoritado. E é isso, gente, muito obrigado pela audiência. Toda quinta-feira às 18 horas a gente tá aqui com o Empreendedor em Ação, tá? Não perca aí esse fio de meada, não deixe de nos ouvir aqui. E ó, quero agradecer mais uma vez o apoio da Fadenor, da Cris Joyce, da Classic Men's Club e da Voi Comunicações, da minha querida Vanessa Araújo, minha companheira aqui. E é isso. Encontro com vocês, vocês me escutam na próxima semana, toda quinta-feira, às 18 horas. De Exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.